Boa. Explica pra gente, meu queridão, o que é magia egípcia? Bom, vamos lá. É interessante porque quando a gente vê as pessoas que estudam a tal da arqueologia bíblica, que é um termo bastante controverso, muitos até chamam de pseudociência, né? Em geral são pessoas religiosas, são pessoas assim que assim estão na busca ali de comprovar que o que está na Bíblia está certo. No caso de quem estuda magia, e particularmente a magia egípcia, há dois perfis. Há aqueles que são envolvidos com o tema de alguma forma, e há aqueles que simplesmente eles querem entender a mentalidade, o que é aquele pensamento mágico que vigorou no Egito. Então, existem esses dois perfis. Mas o que é curioso é que com os dois acaba acontecendo coisas estranhas conforme vai mexendo com essas coisas. E aí, né, é bem curioso que você fica tendo um contato com algumas informações, com alguns efeitos que vão trazer uma certa reflexão, que aí eu evocaria o sociólogo Max Weber, que ele diz o seguinte: nós vivemos no mundo capitalista o desencantamento do mundo. E aí a gente pensa, poxa, né, o capitalismo ele racionalizou as relações de produção, ele colocou tudo na linha de montagem, a fábrica organizou tudo a partir de uma racionalidade objetiva, e aquele mundo mágico que vinha do mundo medieval, do mundo antigo, ele foi sendo desaparecido e ele acabou ocupando um lugar, muitas vezes ali, como é que eu posso dizer, oculto na própria sociedade. Tanto que o termo ocultismo ele passa a ser cada vez mais empregado, né, nessa modernidade, para se associar a esses conhecimentos mágicos, místicos, esotéricos, né? Então, vamos combinar tudo isso no bolo. Mas qual que é a questão? Quando a gente fala na magia egípcia, nós precisamos resgatar um princípio elementar, que para os egípcios a magia é aquilo que forma, é aquilo que cria tudo a partir de um ato mágico. Então, a criação do cosmos é um ato mágico. Tudo aquilo que a gente coloca, desejo, vontade, é um ato mágico. E isso ele vai aparecer em todos os momentos da vida do egípcio. Então, assim, o parto no Antigo Egito é um ritual mágico. A fase em que o menino ou a menina vão entrar para a idade adulta é um ritual mágico. A iniciação num templo que um sacerdote vai ter é um ritual mágico. A sagração de um vizir, de um faraó ou de quem quer que seja, de um sumo sacerdote, que vai assumir uma função central no Estado, é um ritual mágico. E mais, o papel do faraó, né, eu sempre digo, né, todo mundo deve ter visto aquela pirâmide social do Egito na escola, que é ali o faraó no topo, né, faraó no topo, aí depois você tem os sacerdotes, aí tem os militares, aí tem os escribas, aí lá embaixo estão os escravos. Arranca essa página e joga no lixo, porque a sociedade egípcia nunca foi isso. O papel do faraó na sociedade egípcia era garantir o funcionamento mágico do cosmos. Ele é um deus encarnado. Ah, mas ele já nasce um deus? Não. No ritual de sagração, ele vai vai preparar o seu corpo para receber o Ka do deus Horus, que é um dos aspectos da alma. Então, portanto, a partir do momento que ele se sagra faraó, ele vai ter ali 5 nomes iniciáticos, cada um que tem uma função, né? E tem alguns nomes secretos que a gente nunca ficou sabendo, mas que existem também. E com isso, ele vai cumprir a sua missão de fazer o cosmos funcionar. Por mais que apareça nos documentos egípcios escrito que todas as terras pertencem ao faraó, isso é muito mais uma formalidade, porque na prática, quem toca os assuntos do Estado no cotidiano é o vizir, que é uma figura ali. Vamos pegar uma interpretação aí do mundo atual, né? O pessoal fala, o rei da Inglaterra é uma figura simbólica, o primeiro-ministro é quem manda. Não é bem assim, mas esse imaginário nos ajuda a entender mais ou menos o Egito. O faraó ele tem um papel mágico, ritualístico, simbólico, religioso, político no sentido de ser aquele que dá a última palavra, e também ele trata essas coisas mágicas para poder tudo funcionar.
Já o vizir, ele é quem encaminha tudo, né? Ele é quem cuida da economia, ele cuida da política, das relações exteriores, ele executa, ele trata as coisas do cotidiano. Então, portanto, nós estamos falando de uma sociedade que se pratica mágica em todos os estamentos sociais, todas as classes. Vamos dar um exemplo aqui. Quando o faraó Ramsés III, né, vocês foram lá para Luxor, vocês visitaram o templo Medinet Habu, né? Tem uma coisa muito interessante, que lá narra um momento da história em que houve uma conspiração do harém real contra ele. Só que não vamos tirar as coisas do contexto. Não era um levante feminista contra o macho patriarcal, não. O levante do harém era porque se tinha as esposas do faraó, eram as alianças políticas que ele estabelecia. Então você tinha uma primeira esposa, que era quem ofereceria o herdeiro, que é uma mulher que ela recebe o título mágico de Mutnecher. Mutnecher quer dizer mãe de Deus, portanto ela vai se tornar o receptáculo para poder receber o novo Deus que vai ser o futuro faraó. Então aí ela vai ter esse herdeiro, e esse herdeiro ele vai sendo preparado para quando o pai dele morrer, ele vai se consagrar no faraó e continuar essa tradição. Então o que aconteceu? A segunda, terceira, quarta, quinta, centésima esposa do faraó são as alianças dele. E essas, que eram a segunda, terceira, quarta, sei lá até que nível, se reuniram e falaram, ó, vamos dar um golpe de Estado e derrubar o faraó para que o nosso filho assuma em vez do filho da outra que está lá, né, da Mutnecher que ele escolheu. Bom, resultado, prepara um golpe de Estado e acredita-se que o Ramsés III foi assassinado nesse golpe. Só que aí, quando se vai investigar os papiros judiciais, você fala, bom, papiro judicial, né? A gente pensa nesse direito positivo, que é o que tem no Brasil, tudo objetivo, tá lá a descrição dos feitiços que usaram para matar o faraó, num papiro judicial. Né? Então, portanto, a forma como se usava o feitiço, por exemplo, uma das coisas que é para dar uma liga no feitiço com aquilo que você está projetando é o uso do guspo, da saliva. Então, os egípcios usavam muito a saliva como eflúvio para poder... Cuspir na cara, né? Seu bosta, seu bosta. Por aí, por aí. Mas é muito mais, você projetar aquilo que você está enviando. E claro, né, se você está enviando algo para matar alguém, né, então eles faziam bonecos do Ramsés III, cuspiam, espetavam coisas nele. Né? Então, essas coisas são muito antigas. Isso, né, a descrição desses feitiços está nos papiros judiciais que foram encontrados, se não me engano, no Ramessão. Então, portanto... O templo lá, funerário do Ramsés, né? Do Ramsés II. Segundo, isso. Que ali perto, né? Ali do Vale dos Reis. Isso. Ali. Exato. Vocês fizeram o passeio de balão? A gente fez. Dá para ver lá de cima. Então, Cara, então... e a tumba do Ramsés III é uma das mais bonitas que tem lá. Ah, sim, com certeza, com certeza. E foi a tumba, olha que curioso, né? A tumba do Ramsés III, ela guarda um registro histórico muito interessante, né? A USP está em greve agora, né? Então, para o pessoal aí da USP que está em greve, lutando para que tenha mais professores, vocês sabem onde foi a primeira greve da história? Foi ali, em Deir al-Medina, dos construtores da tumba do Ramsés III. O Ramsés III começou a atrasar o salário deles, começaram a mandar cartinha para o vizir enrolava, não resolvia. Quando a situação acabou, o que eles viram? Não tem mais comida, o que a gente faz? Desceram para o templo de Ramsés II, para o Ramessão, lá estava abarrotado de oferendas para o faraó morto, e os vivos não tinham comida. Aí eles foram lá e abriram os armazéns, tomaram lá boa parte das comidas ali, receberam apoio dos sacerdotes, fizeram uma mobilização, uma passeata, e aí o faraó acabou voltando a pagar ele, né? Então esse é um tema muito curioso aí. Então aquela tumba teve uma greve durante a sua construção. O que deixa bastante claro e evidente que não era escravidão, já que os caras fizeram, né, Exatamente. E desde a época das pirâmides, né? A gente tem o sítio ali de Heiter Gurabi, que é como se fosse o Deir al-Medina das pirâmides, né? Que é a vila dos construtores ali. E tem uma turma ali que está escavando que desconfia que já achou uma coisa lá especial, lá de um outro faraó. Vamos esperar eles divulgarem os resultados.
Dá um spoiler aí pra gente, aí, pô. Em off. Não tem ninguém assistindo. Mas olha, tem uma coisa também. Mas não era só no nascimento, na sagração, nos rituais de passagem que eles praticavam magia. O Livro dos Mortos é um tratado de magia. Como que você vai ressuscitar no além-vida? O Texto das Pirâmides é um tratado de magia. Aliás, é o corpus religioso mais antigo da história da humanidade. Porque você tem ali uma sistematização, você tem uma cosmogonia, você tem uma série de feitiços para como o faraó vai ressuscitar no além-vida. Então, todo esse conjunto de informações, todo esse tipo de construção mítica, narrativa e mágica, ela tem como fio condutor a magia. Né? A magia, ela, portanto, é um elemento central na visão do egípcio. Não é uma... a gente vem de uma cultura que separa magia, religião, vida prática, né? Estado laico, tudo. Nós vivemos um pós-revolução francesa, que é o resultado desse desencantamento do mundo, né? O Max Weber é muito chave para a gente entender esse recorte entre o mundo mágico e o mundo racional, mecânico, né? O relógio mecânico, o horário do trabalho. Porque antigamente como é que se guiava as horas? A hora era de acordo com o sol. Então, todo mundo olhava ali, né? No máximo você tinha... dos macacos. Sim. Os babuínos. Os babuínos. Eu aprendi isso lá no Egito. Sim, os babuínos. Foi curioso, né? Que a gente deu um curso recentemente, né? Eu mostrei uma iconografia do Vale dos Reis e tava ali o deus Ra, né? O Sol na barca solar e 2 babuínos, um em cada canto. E aí uma aluna perguntou, mas por quê? Por que esses 2 babuínos? Eu falei, uma ótima pergunta. Porque os babuínos, eles cantam na hora que o sol nasce e cantam na hora que o sol se põe. Então, portanto, eles são símbolo desses 2 portais. O portal da aurora e o portal do crepúsculo. E tem um lance também que eles fazem xixi de hora em hora. E aí eles ficavam observando. Sim. Fazendo xixi de hora em hora, era o relógio deles, era o babuíno, cara. Que coisa ruim, cara. Se o babuíno tivesse uma figuradinha ali, atrasava o relógio do dia inteiro. Eles eram muito compassados, então eles eram muito associados ao tempo, né? Aliás, que o tempo ele é associado a 2 divindades, a Tot e a Sechat. Então, e que são também divindades associadas à magia. Né? Então, Sechat é uma deusa escriba, ela tem uma folha na cabeça, né? Uma folha. Uma vez eu me lembro, a primeira vez que eu fui para o Egito, eu cheguei lá pro guia e perguntei: essa folha é um papiro? Ele olhou bravo para mim e falou: isso é tudo menos um papiro. Aí alguém chegou no meu canto e falou: é cannabis. Olha aí.